Fala pessoal, o bagulho tá louco, como diz um amigo meu, com essa história do anúncio, né, feito pelo Flamengo, do acerto, não da contratação. A gente vai explicar por que a contratação ainda não foi confirmada, mas do acerto com o Vitor Pereira para ser o técnico do Flamengo a partir da próxima temporada, né? A imprensa em São Paulo, nossa senhora, tá um negócio. Eu moro em São Paulo, né, e a gente vai entrar até na discussão, cada um tem a opinião que quiser. Eu não estou aqui para tolir, para dizer a opinião que as pessoas devem ter, né, sobre as coisas, mas assim, eu moro em São Paulo, né, tenho acompanhado muito, seja pelo rádio, seja lendo, seja na televisão e tal, e realmente o Vitor Pereira está sendo escorraçado pela imprensa de São Paulo, porque ele disse, né, não alegou, ele disse textualmente que não continuaria no Corinthians, no futebol brasileiro, por conta do problema de saúde, né, da sogra dele, né, que tem Alzheimer, né, é uma doença degenerativa e tal, e que por isso, por este motivo, ele falou abertamente sobre isso. Do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, também falou sobre isso, né, que ele não teria condição de anunciar ou de assinar um novo contrato com o Corinthians, né. Ele está sendo chamado de Judas, de mau caráter. A gente vai falar aqui sobre o método como a coisa foi conduzida e tal, mas tá uma piração, assim, tá uma coisa muito séria, né? Fico imaginando aqui o dia que tiver um jogo entre Flamengo e Corinthians, por exemplo, na Neoquímica Arena, né? Como é que vai ser a recepção, entre aspas, do Vitor Pereira. A gente já viu isso muito do futebol acontecer, né? Eu me lembro que um trauma de infância foi a ida do Bebeto pro Vasco da Gama, né? Naquela época não tinha internet e tal, foi meio que um negócio na calada da noite ali, né? O Bebeto havia acabado de ser campeão com destaque, né, na seleção brasileira da Copa América, e aquilo foi uma coisa que me traumatizou bastante. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Tá no primeiro link. No OneFootball você tem absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo. Desde os melhores momentos, de todos os jogos aqui, sim, que eles acabam em alta definição, até as informações, todo tipo de informação que você quiser sobre as seleções que ainda estão na Copa do Mundo, sobre as seleções que vão disputar a final da Copa do Mundo. E aí você pode, inclusive, fazer um casado ali com a KTO, entrar no site kto.com e tal, e fazer a sua aposta baseado nas informações que o OneFootball vai te dar sobre todas as seleções. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão profissional Átila Reis. O link para o site dele está aqui embaixo, um pouco mais abaixo na descrição desse vídeo, e você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra experimental pelo seu celular ou pelo seu computador, com um professor formado em música, com um professor profissional. Vamos lá, retomando aqui o assunto sobre Vitor Pereira, né? Eu sou, assim, eu não passo pano não. Eu sou contra a forma como ele conduziu isso, tá? Agora, o Flamengo não tem nada a ver com essa história, tá? O Flamengo não tem nada a ver com essa história. Por quê? Porque foi uma questão pessoal, uma escolha pessoal, e quem sou eu para dizer o que as pessoas devem fazer ou deixar de fazer na vida? Eu tenho que ser coerente, né? Então foi uma questão pessoal ali do técnico, né, que alegou esse motivo para não ficar no Corinthians. O buraco é muito mais embaixo, como trouxe o companheiro Rodrigo Vensoni lá atrás no site Meu Timão. Havia um desacordo, um conflito, que não chegou a ser uma briga, mas o Vitor Pereira claramente é um técnico que gosta de trabalhar com um time rejuvenescido, até para colocar em prática o que ele pensa sobre futebol. É um futebol de marcação muito forte na saída de bola do adversário, por exemplo. Então, com aqueles jogadores daquele time do Corinthians, um elenco que, por sinal, ele não montou, ele achava que seria difícil fazer isso, né? A gente fala aqui sobre profissionalização do futebol, não é assim. Por isso que eu não gosto que o técnico chegue no meio da temporada com um elenco que ele não montou para tocar a sua ideia de futebol, né? Porque muitas vezes essa ideia é incompatível com os jogadores que ele tem. Então é sempre o ideal e que o técnico comece um trabalho, faça uma pré-temporada, para que ele até identifique ali as carências do elenco, perdão,
em virtude do que ele pensa sobre futebol. Assim, não dá para chegar lá e falar assim, você pega um elenco que tem determinada característica, falar, não, vou jogar um jogo de posição aqui com esses jogadores. Por exemplo, o que faz o técnico do Marrocos na Copa do Mundo. Ele tem ali os jogadores dele e ele adapta o esquema de jogo aos jogadores que ele tem. Ele só pode fazer aquele tipo de jogo de muita velocidade na saída de bola, ou na transição, uma transição muito rápida, defesa-ataque, porque ele tem jogadores para isso. Ele tem 2 pontas muito bons, o Boufal pelo lado esquerdo, o Ziyech pelo lado direito. Tem meio-campistas muito técnicos e ao mesmo tempo muito fortes fisicamente, perdão, como o Onawi e o Arabat, né? E ao mesmo tempo tem laterais que lhe possibilitam uma saída rápida também. O Mazraoui, que está machucado pelo lado direito, e o Achraf Hakimi pelo lado esquerdo. Então, assim, ele soube adaptar com pouco tempo de trabalho o que ele pensa de futebol em relação aos jogadores que ele tem no elenco, né? Então, assim, é muito importante o acerto com o técnico antes da pré-temporada, inclusive, para que esse técnico faça uma avaliação do elenco que tem e fala, putz, eu tenho uma carência aqui, 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 porque ele conhece os jogadores do Flamengo. Ele enfrentou o Flamengo numa decisão, numa final de Copa do Brasil. Logo, ele sabe do que esses jogadores são capazes numa decisão, um jogo de mais alto nível, de exigência, de concentração, de disputa, né? Então ele olha para aquilo ali e fala, ó, preciso de um jogador assim, assim, assado. Ah, mas deu certo com o Dorival. Uma circunstância completamente diferente. Me parecia claramente que o Dorival seria um bombeiro naquele momento, como foi, né? Sempre falei aqui, vocês sabem disso, vocês que acompanham o canal, que ele não era o técnico ideal, na minha opinião, para seguir o trabalho, né? Conseguiu ali os títulos de Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, tá de parabéns. Mas o clube tem todo o direito, ao final do vínculo, de chegar e falar assim, putz, espera aí, cara, eu quero outra coisa. Outra coisa com esses jogadores que eu tenho, eu sei que esse time pode render mais. Uma grande notícia para o Flamengo é a notícia trazida hoje em primeira mão pelo GE.com de que o Mário Monteiro vai voltar. Preparador físico que trabalhou com o Jorge Jesus e, assim como o Vitor Pereira, é um adepto da periodização tática. O que é isso? Tem um monte de vídeo aqui nesse canal sobre o assunto, é só você clicar aqui, você vai ver, quando eu falo ali grande diferença, método do Vitor Pereira, tá tudo lá, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.